Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a Thaís e ao Evaldo pelo convite, parabenizar as sociedades para esse tipo de palestra, que é muito importante para manejar esses pacientes graves. Eu fiquei com as infecções fúngicas em unidade de terapia intensiva, a questão dos conflitos de interesse, e, em primeiro lugar, mostrar qual é a dimensão da infecção fúngica em relação à sepsia nos Estados Unidos. Então, aqui, em quase 2 milhões de casos, a gente vê que infecções bacterianas predominam nos pacientes com sepse. E a infecção fúngica é sempre uma bordinha no começo, mas a gente vê aqui, de 2007 a 2008, uma tendência de um pouquinho de aumento. Quando a gente olha dados do JAMA, infecções de modo geral, e aqui eu saliento aqui as infecções fúngicas, ampliando, a gente vê que, do total, 17% correspondem a fungo, sendo que a maioria deles são infecções por cândida, que são 13%. Aspergillus, que seria o segundo, no total é 1,4%, e aqui na América do Sul é 0,7%. É isso que a gente tem mais ou menos de dado nos estudos internacionais. Então, embora as infecções por cândida, aparentemente, elas são menos frequentes, elas carregam uma alta mortalidade. Então, esse estudo de 1.265 pacientes de UTI, de 76 países, mostra aqui uma mortalidade aí elevada, ao redor de 40%. Então, o universo da minha aula é a candidíase invasiva e, eventualmente, a aspergilose, passando por vários fatores de risco. Vale a pena salientar paciente com DPOC, com corticoide e influenza, especialmente no hemisfério norte. Na Europa, a gente vê aumento de aspergillus também nessas populações. Mas quem tem o maior risco de desenvolver aspergilose invasiva na UTI, uma vez que a gente desconhece dados muito robustos nossos aqui do Brasil? Então, esse estudo, ele faz uma categoria de risco, que obviamente passa pela oncologia e hematologia. Então, nós vamos ficar com esse risco intermediário e eu vou salientar os pacientes DPOC, especialmente aqueles que vão utilizar corticoide. Eu convido todos a estar no congresso da SBI, onde eu vou dar uma aula desse valor preditivo da colonização de aspergillus. Então, eu vou salientar esses 2 pontos importantes dentro do paciente DPOC. Com relação à candidíase invasiva, que é o problema mais frequente, mais importante no ambiente de terapia intensiva, primeiro eu vou definir o que é candidíase invasiva. Então, aqui nesse círculo está a candidemia, que no conceito de hematogênica é a documentação de uma fugemia sem um foco infeccioso em víscera. Eu tenho uma doença profunda por cândida sem candidemia e eu tenho essa intersecção, que a gente também classifica como candidíase disseminada aguda, que é quando eu tenho fungemia, mais a presença de infecção em algum outro órgão, que habitualmente é pele ou corioretinite e vitrite. E existe ainda a candidíase disseminada crônica, que é um evento mais próprio dos neutropênicos. Mais ou menos 1/3 dos pacientes vão estar em cada um desses locais. Então, começando propriamente dito a minha aula, eu vou comentar dados da epidemiologia novos e importantes, fatores de risco, como diagnosticar, modalidades de tratamento e por que o infectologista passa a visita, que é da equinocandina. Então, começando com a epidemiologia, só contextualizando a incidência, o Brasil, em relação ao mundo, está com uma incidência de 1,38 a 2,49 por mil admissões, e carrega uma mortalidade global muito alta, ou seja, aí de 50% a 72,2%. Então, é um problema muito sério para ser abordado na terapia intensiva. Então, é frequente e tem alta letalidade. O custo também é um problema grande. Esse é um trabalho espanhol, que o objetivo era avaliar a implantação de um programa de stewardship, mas a gente consegue ver que a unidade de terapia intensiva gastou mais do que $1 milhão no período de pré-intervenção, que era corresponsável aqui a quase 4 milhões, a 1/3 ou um pouco menos do total de gasto. Ou seja, antifúngico gasta bastante na UTI. Então, aqui são dados brasileiros, do professor Arnaldo Colombo. A gente vê que a mortalidade global ela permanece alta à medida que os trabalhos vão se apresentando. Então, é importante a gente ficar atento aqui no Brasil também com as infecções fúngicas, particularmente com cândida.
Do Hospital das Clínicas, nós temos esse trabalho de 2008, que analisou 7 anos, 108 episódios. Então, aqui a distribuição onde eles foram ocorrendo. Felizmente, em 2006, que é antigo, mas tinha caído. Mas o interessante dele é falar da mortalidade. Se a gente olhar a mortalidade aqui, a gente vê nas espécies não Candida albicans cerca de 80%. E 72% nas Candida albicans, isso quando a gente vai no paciente de terapia intensiva. Ou seja, paciente de terapia intensiva com candidemia tem uma alta chance de morrer. Então, falando dos agentes causadores de infecção de corrente sanguínea, e olhando dados aqui da Anvisa, a gente vê que na UTI adulto é a 6ª causa, UTI pediátrica 3ª e neonatal 3ª. Então, é importante a gente pensar em cândida num doente com sepse. Do ponto de vista etiológico, nós temos várias espécies de cândida, das quais a Candida albicans sempre é a primeira colocado aí no ambiente de infecção de corrente sanguínea. Mas eu vou salientar a Candida glabrata aí com a sua importância e a parapsilosis aí no nosso meio. Lembrando que nós temos um inimigo aí próximo na Venezuela, Colômbia, que é a Candida auris, que iniciou no Japão, se espalhou pelo mundo, entre aspas, porque são clones distintos, mas é um problema sério de infecção hospitalar que, se a gente começar a ter no Brasil, nós vamos sofrer bastante. Então, a tendência global sempre é assim. Os países do hemisfério norte têm mais como segunda espécie de cândida, a Candida glabrata, e aqui nos países da América do Sul, particularmente no Brasil, e isso no nosso centro são assim também, a parapsilose é a segunda espécie de cândida e a primeira entre as não Candida albicans. Com relação à Candida glabrata, como nós estamos, a gente vê que no Brasil nós estamos com cerca de 10% das infecções por cândida serem por glabrata, lembrando que glabrata, na exposição ao fluconazol, pode expressar resistência, e a Candida krusei já é naturalmente resistente ao fluconazol. Então, já começa a ficar alarmante pela frequência e pela chance de resistência. Olhando para a parapsiloses, que muitos de nós ficamos tranquilos em relação ao perfil de resistência, esse trabalho aqui já mostra o primeiro relato em terapia intensiva de Candida parapsilose resistente a fluconazol, e nesse momento nós estamos enfrentando essa situação aqui, ou em alguns casos aqui no ICESP. Então, com relação aos fatores de risco, os fatores de risco são muito bem conhecidos. Então, esse é o ambiente principal onde a candidemia vai ocorrer. Lembrar que 15% vai ter doença em outros órgãos, então a importância da avaliação disso. E aqui eu vou listar e vou dar ênfase para antibioterapias de largo espectro, procedimentos invasivos e as grandes cirurgias, entre outros aqui. E também aquele paciente colonizado. Então, aqui, né, nessa ilustração, eu quero salientar as doenças de base, aquelas condições predisponentes, que o indivíduo faz febre, ele vai receber primeiro antibióticos, vai selecionar, vai estar colonizado, pode ter ruptura da pele ou de mucosa, seja por catéter, cirurgia, enfim, e aí é onde vem a candidemia. Então, lembrar esse conceito de sepse tardia, que é muito importante. Então, olhando o risco por dias após a admissão da UTI, nós temos antibiótico terapia e catéter, os grandes fatores associados, uma colonização, mais sítios colonizados, e aí temos a candidemia. E não esquecer que Cândida é um gênero de fungos que gosta muito de biofilme, né? Então, eu vou ter pior prognóstico de candidíase invasiva quando eu tiver isolados que formam biofilme ou quando a terapia não for efetiva em biofilme. Então, uma vez que eu tenho o quadro de candidemia ou de candidíase invasiva, eu tenho esse trabalho que é muito interessante, que é viveu, morreu, e morreu mais, e viveu mais, e morreu menos aquelas pessoas que foram tratadas dentro das primeiras 24 horas. Então, é muito importante diagnosticar. O tratamento reduz a mortalidade, então, como nós vamos fazer esse diagnóstico? Então, para diagnóstico, eu dei esse show, né, mas não sei se é um show, né? Qual que são as nossas bases? Nós vamos, inicialmente, ver o nosso padrão ouro, que é a hemocultura, né?
Infelizmente, a sensibilidade da hemocultura é de 21% a 71%, dependendo do volume, da quantidade, da febre, enfim. Na média, é entre 40% e 50%, então o nosso padrão ouro é péssimo. Então, para isso, nós precisamos aí de outras ferramentas, das quais os biomarcadores e ferramentas moleculares parecem ser os mais promissores. Então, dos biomarcadores, a beta-1,3-D-glucana é a mais estudada, mas é caro para a nossa realidade, tem alto valor preditivo negativo e depende, a sua sensibilidade e especificidade depende do contexto epidemiológico. A procalcitonina, como já foi citada, poderia ser interessante com valores mais baixos, mas falta ainda padronização e melhor estudo. E hoje, em alguns países, alguns centros dos países do hemisfério norte, existe o PCR pela leitura do T2 da ressonância magnética, que parece promissor, mas é um nosso futuro, talvez, aí, mas que carrega um alto custo. Aqui, esse estudo é para avaliar o valor preditivo negativo da beta-D-glucana, e a gente pode ver que ele varia um pouco dependendo do contexto. Então, a grande pergunta é como nós vamos estratificar esses pacientes de risco para obter uma melhor utilização dessa ferramenta. Existem modelos preditivos de risco, que são os famosos scores, dos quais o mais famoso é o Candida Score. E o que ele diz? Que pacientes admitidos em UTI maior que 7 dias, foi um estudo feito na Espanha inicialmente, que tinham colonização multifocal, ganhavam 1 ponto, nutrição parenteral 1 ponto, cirurgia 1 e sepse 2, ou seja, todos de uma UTI cirúrgica, né? Então, o primeiro Leon, em 2006, descreve que se essa pontuação fosse maior do que 2,5, teria sensibilidade de 81 e especificidade de 74. Depois foi revisitado, configuraram como 3 o melhor marcador para iniciar tratamento, também com sensibilidade e especificidade variável. Então, o problema do Candida Score é que ele não vai ser aplicável a todos os cenários e vai depender muito da epidemiologia da UTI que nós estivermos trabalhando e avaliando. Esse estudo é para validação dos scores de Cândida, então ele testou todos os scores e eu vou só me ater ao valor preditivo negativo, alto em todos eles. Então, os scores para Cândida eles são importantes para a decisão no tratamento de antifúngicos. Então, até aqui, o que a gente viu de importante? A candidemia é frequente, tem alta mortalidade. No Brasil, nós já estamos passando por um ponto de alta frequência de Candida glabrata e cruzei. Nós temos parapsiloses tropicalis já esboçando algum grau de resistência, então é fundamental que nós conheçamos a nossa epidemiologia para guiar uma terapia empírica. E o que nós temos que refletir? A clínica é uma sepse tardia. Nós temos limitações no diagnóstico e o tratamento precoce reduz a mortalidade. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, quais são as modalidades de tratamento que nós temos à disposição? Então, aqui temos pacientes com fator de risco, sintomas inespecíficos, uma febre refratária, que a gente já deu antibiótico, biomarcador se tivermos dinheiro e hemocultura. Então, em primeiro lugar, aquele paciente que tem só fator de risco, poderíamos fazer profilaxia. Se temos fator de risco, sintoma e febre, o que a gente faz é dar antifúngico. Se tivéssemos biomarcador, seria um tratamento preemptivo e, se a gente for esperar o tratamento específico, muitas vezes 50% vai morrer. Então, vamos testar cada uma dessas atitudes aí. Então, a profilaxia. Nós fizemos, eu e a Thaís, recentemente num congresso, um defendeu sim e o outro não, e o que a gente chegou de conclusão? Que falta um critério para selecionar pacientes para profilaxia, existe uma heterogeneidade de características clínicas dos estudos, existe uma variação muito grande nas taxas de incidência, e a nossa conclusão é que nós poderíamos expor um indivíduo a um antifúngico com interação medicamentosa e os riscos disso, ou seja, de 100 a 200 pacientes, talvez, para prevenir um episódio de candidemia, mas os estudos, a princípio, não mudaram a mortalidade. Lembrar de eventos adversos e, eventualmente, seleção de resistência, sem falar no custo. Então, a gente joga fora essa possibilidade. Então, do ponto de vista do que a gente sempre faz, vamos testar o que a gente faz. Então, é muito realizado na prática, acredito que todos nós fazemos. Temos sempre as dúvidas de quais os critérios, uma vez que os fatores são bem conhecidos.
Se a gente só usar os scores de Cândida, a gente vai levar a um uso excessivo, eu acabei de falar, uma UTI cirúrgica tem todos os pontos, e a estratégia mais importante seria associar biomarcador, mas que não é a nossa realidade. Esse trabalho eu vou colocar que é o Empíricos, é um trabalho muito clássico, ele é um trabalho bem construído, que não mudou a mortalidade, você fazer micafungina versus placebo, mas eu trago ele aqui para uma reflexão. Ele tem uma discussão das concentrações plasmáticas de equinocandina, que para muitos de nós sempre foi, a gente nunca ligou muito para isso. Ela pode ser menor em aproximadamente 25% dos pacientes internados em UTI, sugerindo que, eventualmente, nós poderíamos usar dose mais alta. Então, é uma pulga atrás da nossa orelha. O melhor trabalho que nós temos, esse mereceu, né, tudo isso aqui, é esse estudo chinês, é um estudo retrospectivo de 306 pacientes, que comparou terapia empírica preemptiva e dirigida, e ele, na multivariada, encontrou diferença que a terapia empírica diminuiu a mortalidade. Então, é um estudo aí que respalda aquilo que a gente faz. Então, das estratégias, continuando as nossas estratégias, vamos falar quando a gente usa biomarcador. O que a gente tem de conclusão? Os estudos de biomarcador, seja estudo americano, seja estudo brasileiro, onde nós participamos, o biomarcador aumentou a porcentagem de descontinuidade de antifúngico entre pacientes graves com suspeita de candidíase invasiva. E essa descontinuação precoce do tratamento empírico não teve impacto negativo no resultado. Então, seria muito interessante ter um biomarcador para a gente poder retirar antifúngico uma vez que ele venha negativo. Então, essa é uma meta-análise que comparou 6 pacientes de terapia preventiva, 3 de anti-inflamatória, 6 de profilaxia e 2 de empírica, e o resultado é que antifúngico preventivo não reduziu a mortalidade, mas diminuiu significativamente as infecções fúngicas secundárias em 50%. E, nesse estudo, não aumentou espécies não candidáubicas, diferente do estudo recente grego, que notou o aumento das espécies. Então, vamos para o tratamento dirigido específico, né? Então, a gente abre as cortinas para quem? Para os nossos guidelines, onde tem os especialistas, e para as equinocandinas. Então, vamos lá. Nós temos o consenso brasileiro, a gente fica lendo muito europeu e tem um consenso brasileiro, na minha opinião, é um dos melhores, é o mais atual, embora ele seja de 2013. E o que ele fala? Equinocandina, A1. Fluconazol quando? Para a terapia sequencial, quando o indivíduo está estável, não exposto a azólico, e quando eu tenho baixa endemicidade de glabrata cruzei. Se eu tiver mais de 10% de espécie fluconazol R, eu não posso utilizar até a identificação. Endoftalmite, a gente vê resultados bons com fluco e vore. As anfotericinas lipídicas são alternativas, mas têm maior toxicidade. E aí é um ponto importante que eu quero deixar aqui para a UTI. A anfotericina deoxicolato, ela é A1 para não usar em terapia intensiva. Então, isso é muito importante. Mas lembrar que ainda a gente usa anfotericina para pacientes com endocardite e meningite. Então, como terapia sequencial, como foi falada, nós temos várias definições, pelo IDSA 2015-2016, de 5 a 7 dias, pelo ESQMI de 2012, 10 dias, e nesse guidelines de candidíase intraabdominal, de 5 a 7 dias. Então, tem alguns trabalhos que já mostraram que isso é seguro, isso pode ser feito economizando e até tirando catéter, enfim, facilitando para o paciente. E, por último, por que equinocandinas? Então, com relação à falha de tratamento, quando a gente viu os estudos comparativos de equinocandina com fluconazol, anfotericina deoxicolato ou anfotericina lipossomal, a gente vê uma tendência, a vantagem, a menos falha para quem usa equinocandina. O trabalho mais clássico é esse trabalho da Reboli e colaboradores, que comparou a anidulafungin e fluconazol e que viu maior sucesso terapêutico e menor incidência de candidemia persistente. Esse é um dos trabalhos mais importantes que respalda os consensos para a utilização de equinocandina. Esse outro trabalho, ele fez uma revisão quantitativa de 7 estudos randomizados, considerados aí como os mais importantes em candidemia. Chegou em quase 2.000 pacientes, e o que ele encontrou? Que remover catéter e usar equinocandina, independente da espécie, foram associados com diminuição da mortalidade. Então, tem menor mortalidade, esses 2 trabalhos estão citados nos guidelines. Então, vamos rever por quê. É um antifúngico de amplo espectro, mas a gente, infectologista, gosta só para Cândida.
Resistência ainda é rara, embora ocorra, especialmente, a gente ainda não sabe muito da nossa epidemiologia, mas ocorra em países do hemisfério norte, tem atividade em biofilme, mas nós temos que ficar atento, especialmente em endocardite por prótese, desse estudo, onde morreu mais quem usou só equinocandina. Tem uma atividade fungicida, é segura, tem pouca interação medicamentosa e foi superior ao fluconazol em uma meta-análise e um trial randomizado controlado. Não é só da equinocandina que dá certo. Então, nós precisamos controlar, para aumentar a sobrevida, o foco infeccioso e dar o antibiótico adequado. Isso reduz a mortalidade. Então, além disso, uma discussão atual é se nós devemos monitorar ou não a dose terapêutica de antifúngico que nós fazemos na UTI. Então, esse trabalho de 2016 coloca todos os antifúngicos mais importantes e qual seria a necessidade de dosagem. Para os azólicos, então, é meio consensual que isso seria ideal, embora não é real. E para as equinocandinas, até aqui, era inalterada, então não deveríamos fazer nada em relação a isso. Isso talvez se quebre, talvez não, mas a gente já começa a ver alguns trabalhos onde a gente vê populações de risco com concentrações menores e relação até com espécie e concentração inibitória mínima nesses estudos com micafungina. E em estudo com anidolafungin também tem, eu vou salientar esse estudo em relação à obesidade mórbida, mostrando que talvez devêssemos aumentar em 25% a dose da equinocandina em pacientes maior do que 140 quilos. Então, como conclusões, um pouco lento nessa cortina. A candidíase invasiva e as infecções fúngicas, elas são frequentes, têm alta mortalidade, e na candidíase os esquemas primários têm que iniciar com equinocandinas. Nós temos que ter atenção especial para as espécies resistentes, então ficar atentos nos nossos serviços, qual que é a nossa proporção, mesmo naquelas espécies que nós ficamos muito tranquilos. Vale a pena pensar em descalonamento 5 a 10 dias, inclusive com fluconazol oral, se a espécie for sensível. Nós podemos ter um tratamento baseado em biomarcadores, seria interessante, embora precisaremos de uma política conjunta para que isso fosse feito. Lembrar de colher uma cultura sequencial para avaliar se o paciente vai ter candidemia persistente. E o ideal é a gente comprovar, mas a gente não tem métodos ainda muito bons. O empírico nosso, se fosse baseado em biomarcador preemptivo, seria interessante, e a profilaxia está restrita a populações específicas, como neonatos. E temos que atenção a sítio profundo e catéter sempre, e mais ainda quando o paciente persiste com a candidemia. Lembrar da fundoscopia, existe uma meta-análise recente que questiona a real incidência dela, mas a gente tem aí de 0% a 52%, em média 15%, e ainda a recomendação é que a gente faça fundo de olho em todos os casos. E lembrar que a duração da terapia é de 14 dias após a primeira hemocultura negativa. Acho que acabou. É isso aí.